Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Masterclass de Power BI. Eu sou Adolfo Pizzarino e nesta aula em especial nós vamos dar continuidade à nossa aula com o nosso aspecto introdutório do DAX, né? Começamos a entender o porquê que nós precisamos sair de cálculos nativos do Power BI e entrar na prática, né, nas expressões que analisam dados dentro do Power BI. Nós começamos a perceber que algumas necessidades elas vieram surgindo, né? E quanto mais específico seja a sua análise, seja aquilo que você queira fazer, mais você vai precisar das expressões que analisam dados dentro do Power BI, tá bom? Então, o que que nós vimos até o momento? Nós fizemos aqui um overview no material que vocês receberam, né, os comparadores lógicos, né, aquilo que a gente aprende na álgebra dentro do colégio, da nossa parte de ensino, tá? Vimos as principais funções DAX, né? Eu coloquei aqui um resuminho para vocês. Essas funções aqui, pessoal, na grande maioria das vezes, em alguns momentos, né, elas aparecem na linha inicial de desenvolvimento e também na linha final de desenvolvimento de um dashboard, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês a estrutura, a tradução. Nós sabemos que o software que nós baixamos, ele está em português. Mas, quando nós entramos no DAX, o DAX está em inglês. Mas a gente sabe também agora que quando eu começo a digitar ali uma função, né, o que ela faz, os argumentos, a explicação toda ela é em português, o que talvez para você seja um facilitador, tá? Vimos os tipos de funções que nós temos, funções básicas, interativas, funções de lógica, de texto, de data, de filtro. Nós estamos vendo gradativamente mediante o nosso desenvolvimento nesse contexto introdutório, tá? Vimos também que nós temos aqui no material um script, um passo a passo que nós vamos aprendendo com as nossas passas, tudo bom? Então, assim, tá bem detalhado o nosso material, bem completo, bem legal nessa parte introdutória, porque quando nós entrarmos verdadeiramente nas cases, pessoal, eu vou precisar que vocês já tenham essa expertise nos cálculos primários, podemos dizer, tá bom? Eu estou um pouquinho gripado ainda. Quem está me acompanhando sabe que minha gripe está fazendo aniversário, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Quando eu tiver que tossir, eu interrompo meu microfone. Vamos lá. É, Vou abrir aqui a nossa pastinha, a mesma que vocês receberam, e nós fizemos o item 1, que nós vimos basicamente as funções agregadoras. O que é uma função agregadora? Ela não lê nenhum outro tipo de parâmetro. Ela simplesmente pega valor, trata valor. Pega string de texto, trata string de texto. Vimos no segundo item a diferença entre você fazer uma medida dentro do Power BI e uma coluna calculada. Então, nós vamos continuar vendo esses conceitos também. Mas, basicamente, uma medida ela é um resultado, ela tem mais performance, porque ela não é um campo que está ali dentro, é simplesmente um resultado, certo? E ela, muitas vezes, ela tem a sua inteligência, a sua interação. Quando a gente cria uma coluna calculada, né, a gente lembra um pouquinho, né, faz essa analogia com o Excel. Né? Agora eu quero saber quem está no prazo, quem está fora no prazo. Né? A gente fala que é coluna calculada, ou booleano que nós chamamos. Né? Essas colunas de verificação que nos ajudam na análise de dados. Justamente é para isso, para você ter um tipo de critério a mais dentro da sua base, uma análise específica em relação a parâmetros, tá bom? E agora, nas funções condicionais, nós vamos ver isso mais ainda. Então, eu vou abrir a minha pasta 3. Vejam que nas nossas pastas nós temos as funções condicionais e uma base de dados, tá bom? Sempre um arquivo PBIX, né, como eu falei para vocês, tá? Um arquivo do Power BI é um arquivo PBIX e nós temos aqui a nossa base de dados que até o momento no nosso curso nós estamos vendo uma base de dados oriunda do Excel, tá? Então eu vou abrir aqui o meu arquivo PBIX primeiro. Nós vamos começar a trabalhar. Então, essa é a cara do Power BI, do nosso software
né, instalado de forma local, aonde nós iniciamos o nosso desenvolvimento, né? O primeiro ambiente que você trabalha é o Power BI de forma local, tá? Depois, posteriormente, nós compartilhamos os relatórios para a nuvem. Vamos lá. Quando eu olho para o meu Power BI aqui, né, quem já assistiu um pouquinho do curso, né, tem acompanhado, já viu que nós não temos uma base de dados para trabalhar. Uma ferramenta de BI, ela sempre precisa ser alimentada por algum tipo de fonte. Seja ela uma fonte web, uma API, um banco de dados, uma leitura dentro de um banco de dados, e no nosso caso aqui, uma base de dados XLSX, que é uma base de dados em Excel. Então, se eu quero importar para o Power BI uma base de dados em Excel, eu vou aqui trazer pastas de trabalho Excel ou importar dados em Excel. Tá bom? Eu vou acionar aqui a minha base que está no item 3, na minha pastinha 3, que eu coloquei o nome das pastas para vocês, tá bom? Cliquei aqui e vou abrir. Vamos fazer uma leitura rápida das informações que nós temos. Não vamos gastar muito tempo em ETL, mas é mais para que nós vejamos o DAX aqui, tá, pessoal? Então, vou ser bem rápido nesses processos aí. Cliquei na base, e várias aulas do curso eu falo, quando nós temos um arquivo Excel, da diferença entre uma tabela formatada como tabela e uma planilha que você está importando as informações. Segundo passo, vou transformar os dados. Vou fazer uma leitura para ver se eu preciso fazer algum tipo de correção na minha estrutura. Então, tá aqui, ó. Tá pedindo para atualizar, porque eu já importei essa base de dados em algum momento, tá? Aqui eu tenho o código do produto. Lembrando, uma ferramenta em BI, quase assim, 99% das vezes você trabalha com uma base de dados verticalizada. É o mais, assim, propício. Então, o que que eu estou falando que base de dados verticalizada? Ou seja, os registros, eles são populados, eles são gerados dentro da minha tabela, pelo usuário, de cima para baixo, tá? Então, cada linha nova que é gerada necessariamente significa que eu efetuei uma nova venda. Então, eu tenho que ter essa interpretação, essa percepção inicial. Então, eu tenho aqui produto, tamanho do pedido, ou seja, eu fiz uma venda e dentro dessa venda eu pedi 5 desse produto, do HL 1018. Que dia que que eu efetuei a venda? 1/1 de 2016. E qual é o dia da semana? O sexto dia da semana. Preço unitário do meu produto é 1.200. Qual foi o nome do cliente que atendeu, né, na hora que eu estava fazendo a venda? Para qual cliente foi? Lívia Correia. De qual gênero? Feminino. E aqui, se eu não me engano, pessoal, depois vocês façam essa correção, aqui eu vou trabalhar com dia útil. Esse campo que está aqui não é data de nascimento, tá? É, na verdade, dia da semana. Deu um novo título aí para o meu campo, tá? Opa, não foi? Ah, não, o dia da semana está aqui. Esse campo aqui não é necessário. Então, vou clicar nele, vou remover, tá? Só preciso disso aqui. Não faz diferença. Então, aqui a minha base, ela já está nomeada, ó. Poderia dar um nome para ela, base de vendas. Ainda não vimos o conceito de tabela fato, tabela de dimensão. Então, selecionei aqui, digitei um novo nome. E aqui eu tenho as etapas aplicadas do ETL, correto? Ou seja, todo dado novo que entrar, ele vai passar por esse processo, certo? Então, está tudo certinho, tudo bem formatado, não preciso mexer na minha estrutura. O que que eu vou fazer? Fechar e aplicar. Power BI vai fazer o load, né? A última etapa do ETL, que é estratificar, transformar e carregar o dado. E agora sim, ó, vejam que a parte inicial mudou. Agora, quando eu clico aqui em dados, aparece para mim dados. Então tá tudo certinho. Se eu quiser clicar aqui, ó, modo de exibição de tabela, tá aqui a minha base de dados também. Como eu só tenho uma, ela tá aqui, tá bom?
Então, vamos ver o que o script está pedindo para nós. Vou voltar lá no script. Item 3, ó, corresponde a tudo que eu tenho que fazer na pasta 3. Funções condicionais. Olha a sugestão. Crie a análise como destaque. Eu quero primeiro que seja gerado o faturamento linha a linha na minha tabela. Depois, vamos fazer algumas análises mediante aos resultados de faturamento que nós vamos obter. Correto? Então, como que eu vou fazer isso? Tenho que analisar minha tabela. O que que eu tenho? Eu tenho produto, tamanho do pedido, data da venda, dia da semana no qual foi efetuada a venda, preço unitário, cliente e o gênero sexo. Bom? Então, como que eu vou gerar aqui um faturamento? Por exemplo, nessa linha, eu sei que se eu multiplicar 2 vezes 1.500, eu tenho o faturamento dessa venda. Porque é o tamanho do meu pedido vezes o preço unitário do meu produto. E isso eu gero faturamento. É como se eu tivesse uma bala a 20 centavos, 5 balas vezes 20 centavos. Então, como é que eu vou fazer isso linha a linha? Como eu quero que seja feito esse cálculo linha a linha, eu não vou gerar uma medida, porque a medida ela é um resultado, é uma soma. Soma o campo de preço unitário. Soma o campo do tamanho do pedido, certo? Eu não vou fazer isso. Então, para eu ter o resultado linha a linha, eu preciso criar uma coluna calculada. É como se você estivesse abrindo uma nova coluna no Excel para registrar cálculos, certo? Eu vou vir aqui, ó, nova coluna. Estou na minha tabela, selecionando ela. Eu tenho ferramentas de tabela, ferramentas externas, mas eu quero ferramentas de tabela. E a ferramenta que eu quero aplicar é uma nova coluna. Toda nova coluna que eu gero, ela é por DAX, dentro do Power BI. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Apareceu uma barra, como eu já falei muitas vezes para vocês. Primeira coisa, eu vou dar um nome para essa coluna. E o nome dela vai ser faturamento. Faturamento. Fatiramento não, né? Faturamento. Que é igual o quê? Faturamento é uma expressão, certo? Vou digitar aqui, ó, tamanho do pedido. Tamanho do pedido. Olha lá. Certo? Quando você dá um tab, ele entra vezes, lembrando dos nossos operadores, tá? Preço unitário. Olha lá. Dei um tab, ele seleciona tudo e encaixa na forma. Então, vou dar Enter. Né? Terminei minha estrutura de expressão, vou dar Enter. Olha lá. Linha a linha, eu tenho meu faturamento, certo? Agora, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa aí que o script me pediu, a minha sugestão de análise, é que você crie uma análise linha a linha do faturamento, certo? Beleza, já tenho isso, ó. Poderia até formatar essa coluna aqui, ó. Cliquei na coluna, no campo, né, ferramentas de coluna, e falar que isso aqui é uma moeda. Trazer a tipagem dela. Que tipo de moeda? Aí você vem aqui em formatação, ó, tem um símbolozinho aqui, cifrão, você vai procurar qual é o tipo de moeda que você está trabalhando. O português Brasil, ele fica um pouquinho lá embaixo, é chato de achar, mas é um trabalho que a gente precisa fazer, formatar os nossos dados. Mesma coisa você exibindo um valor no Excel, você precisa indicar o que é aquilo, é texto, é número, é valor monetário, é porcentagem? Então tá aqui. Beleza. Já fiz a primeira etapa. Segunda etapa. Uma vez que eu tenho o faturamento linha a linha das minhas vendas, ele quer que eu crie um novo campo, ó, avaliar. Ou seja, avaliar é você colocar um critério. Eu quero avaliar se o ticket de faturamento é alto. Vai ser essa circunstância. Ou se o ticket do faturamento é um valor médio. Ou se é um valor baixo. Certo? Por isso que esse item, essa pasta, né, ela está como funções condicionais. Porque vocês viram que a todo tempo eu falei, se é maior
se é maior ou se é menor, certo? Então, te gera a entender, né? Te leva a entender que você vai ter que usar uma função que ela gera condições. E essa função que gera condições dentro do DAX, e também muitas vezes vista dentro do Excel, é a função C, que no DAX é a função if. Tudo bem? Então, ó, percebam que está tudo traduzido aqui para vocês, ó. A função que vocês vão achar, a estrutura da função e assim sucessivamente. Eu só estou fazendo com vocês na prática. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Já tenho meu faturamento. Eu vou criar uma coluna para poder analisar o meu dado, para perceber qual é a criticidade do faturamento. Alto, baixo ou médio. Então, se eu vou gerar uma nova coluna, eu estou dentro desta base aqui, ó. Ferramentas da tabela, nova coluna. Vamos lá. Eu vou chamar essa coluna de avaliação do faturamento. Concordam comigo? Dúvidas, eu estou olhando aqui o chat, tá, pessoal? Os alunos do curso. Vamos lá. Qual que é a condição que eu tenho? Se, olha lá, abri um if. Ok. Olha lá, vejam que a tradução da fórmula já está aí. Verifica uma condição, ele faz um teste lógico. Se aquilo é verdade, ele faz alguma coisa. Se aquilo não é verdade, ele faz outra coisa. Então, vamos lá. Dê um Shift Enter para baixo para começar a trabalhar. E vamos lá. Primeiro teste. Se o faturamento, aí eu escrevo o nome do campo, ó. Ele traz para mim aqui, ó, nome da base e campo faturamento. A base é base de vendas. E a coluna que eu estou colocando como objeto de análise, que agora não são mais células, são colunas numa ferramenta de BI, é a coluna faturamento. Se o faturamento é maior ou igual a quanto? Aí eu tenho que pegar o valorzinho lá no script, né? Olha lá, 4.000, vírgula. Qual que é o resultado? Esse faturamento, ele é alto. Então, se eu estou colocando no critério, né, um cálculo, uma expressão, é simplesmente um texto, eu tenho que usar aspas dupla, assim como no Excel. Aspas dupla, alto. Se não, eu ainda não vou fazer os outros, só para que vocês entendam a estrutura. Vou colocar aqui, ó. Se essa condição não for aceita, eu vou falar para ele trazer para mim como retorno, como análise, não é alto. Não é alto. Só para que vocês vejam. Então, qual que é a minha estrutura aqui, ó? O faturamento é maior ou igual a 4.000? Retorno alto. Se não, não é alto. Vou dar um Enter. Olha lá. Se eu fizer uma classificação aqui, ó, decrescente. Opa, crescente. Alto. Olha lá, 4.000, 4.500, na verdade, ó. Só 6.000, então ele já fez a verificação. Só que a condição do script, ela é muito maior, né? Ele quer que eu avalie se é maior que 4.000, alto. Se é maior que 2.000, médio. Ou baixo, menor que 2.000. Vamos lá. Então, a próxima etapa é avaliar se é médio. O que eu posso fazer aqui, ó? Se eu estou avaliando todas elas ao mesmo tempo, olha o que eu vou fazer. No valor da sentença falsa, ao invés de eu fechar ou eu não colocar nada, eu vou abrir um novo if. Ó, Shift Enter, if. Essa é uma estrutura muito boa de se utilizar, tá, pessoal? De novo, ó, faturamento é maior ou igual a 2.000, vírgula, médio, vírgula. Poderia terminar aqui, ó, no resultado falso.
Só que como eu tenho mais uma sentença para verificar, if de novo. Olha lá. Se o valor do faturamento ele é agora menor que 2.000, vírgula. Se ele é menor que 2.000, o que eu vou fazer? Baixo. Pronto. E agora o detalhezinho que a gente tem que verificar aqui, ó. Se você abriu 3 funções, você tem que fechar a fórmula com 3 parênteses, né? Lá, fechei para o primeiro if, fechei para o segundo if e fechei para o terceiro if. Olha lá. Fechei minha estrutura. Enter. Tá aí. Vamos ver se está certinho agora? Olha lá, ó. Se eu filtrar aqui só abaixo, cliquei no botãozinho, aqui ó, no meu filtro, selecionar só abaixo, 1.500, ó. Tudo abaixo de 2.000. Se eu filtrar novamente, ó, médio, olha lá, 3.000. Se eu filtrar novamente, alto, 4.000, 6.000. Funcionou. Então, pessoal, entendam que é uma das formas de se fazer, tá bom? Não é a única forma de você resolver essa situação. Você poderia utilizar a função switch, que eu vou mostrar no curso também, que é uma melhoria na escrita da função if, na verdade, porque ela vai analisar da mesma forma, só que ela tem mais recursos que simplifica. Mas está aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma verificação. Verificação. E aí, ó, eu poderia brincar com essa análise daqui, ó. Por exemplo, eu quero analisar as vendas que eu fiz que tiveram faturamento alto, lá no meu dashboard. Isso aqui, para mim, pode virar uma segmentação de dados. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vou limpar os filtros, ó. Vou para minha área de exibição de relatório. Vou pegar aqui o faturamento que eu tenho. Certo? Ele gerou um cartão. Vou transformar isso aqui num gráfico de barras. Até agora sem categoria, certo? Vou botar os meus produtos. Aqui. Vou botar os meus produtos aí. Vou colocar aqui o rótulo de dados. Adicionar aqui o rótulo de dados. Pronto. Aí eu poderia vir aqui, ó, na minha coluna, colocar aqui, ó, avaliação do faturamento. Alto, baixo, médio. Tá? Mediante os meus produtos, ó. Pronto. Já tem um dashboard super interativo aí. Só que a gente explora isso de outra forma, né, pessoal? A gente vai analisando por produto, entre outras características aí também, mas fazendo uma análise mais avançada. Isso aqui é só para que vocês vejam que quando eu gero um campo, uma coluna calculada com uma criticidade, por que é criticidade? Porque ela tem parâmetros. Isso me gera uma possibilidade de análise dentro do meu dashboard. Essa ligação nós temos que ter. Então, se eu estiver montando meu dashboard, eu precisar de um filtro que eu tenha sim e não, e isso não tem na minha base, eu tenho que gerar uma forma para que ele apareça. E essa forma a gente chama de booleano, né? Beleza, pessoal? Vamos lá. Deletar aqui, não é o caso agora. Vamos avançar na nossa análise. Próxima etapa. Gerar um desconto de 20%. Olha que bacana. Para a condição do gênero feminino, tendo pelo menos um filho. Então, agora, para que a pessoa, lá no faturamento final, ela tenha um desconto de 0,8, né, que é um desconto de 20%, ela precisa ser do gênero feminino e ela, pelo menos, precisa ter um filho. Geralmente, a gente lida com essas situações, mas imagine você sendo gestor da sua empresa. Né? Eu quero
Eu quero promover um desconto, uma promoção. Você já sentencia sua base de dados a isso. Beleza? Vamos lá, vamos tentar fazer? Então, o desconto de 20%, caso seja do gênero feminino. Então, se eu quero analisar linha a linha, se esse cara aqui, ó, meu cliente final, vai receber desconto, eu não vou fazer uma medida, um cálculo final, uma soma, uma média. Eu vou analisar linha a linha, eu preciso desse resultado linha a linha, eu vou criar uma nova coluna na minha tabela. Como que vai ser o nome dessa coluna? Vamos lá, vamos entender. Eu vou falar que ela avalia, essa coluna avalia desconto. E ela é igual a condicional, certo? Porque para a pessoa ganhar um desconto, ela tem que estar baseada em dois critérios. Primeiro deles, if. Se o faturamento, deixa eu ver aqui. Olha lá. Se ela é do gênero feminino, então cadê a coluna de gênero? Tá aqui, ó. Se a coluna de gênero aí, olha lá, ela é igual a F, que é feminino, então, opa, tem mais uma condição, né? É por isso que aqui, ó, pessoal, eu coloquei aqui, ó, end ou concatena, concatena. Vou explicar isso aqui para vocês. Olha lá. Aqui, na minha lógica, eu não quero só que uma lógica seja verdadeira para que ele receba o desconto de 20%. Ele precisa ser o meu cliente do gênero feminino e, ao mesmo tempo, possuir pelo menos um filho. Então, agora, apenas uma lógica, ó, igual nós fazemos aqui, ó, como nós abrimos o if, ele pede o quê? A lógica, né? Função if aqui, ó, quando você começa a escrever, ele fala que você precisa do teste lógico. Não é apenas um teste lógico, mas são dois, e eles precisam ser verdade ao mesmo tempo. Quando você quer analisar um teste e os dois precisam ser verdades, você usa a função e para que ele avalie os dois e sejam iguais ao mesmo tempo, sejam verdadeiros. Então vamos lá? Primeiro fazendo com concatenar. Como que vai ficar a estrutura? Se o sexo, olha lá, é igual a F, aí eu vou colocar aqui, ó, e, esse cara aqui junto, ó, significa e. Quando eu analiso o campo de número de filhos, cadê aqui? E eu tirei da base, o número de filhos. Produto, tamanho do pedido, data da venda, dia da semana, preço unitário, cliente, sexo, faturamento. Fui arrumar e acabei consertando. Não tem problema. Vamos tentar lá. Como que eu faço para consertar alguma coisa de estrutura? Vem aqui, ó, transformar dados. É bom que vocês já veem isso aí ao vivo. Colunas removidas não foi uma etapa que eu fiz? Olha lá, eu chamei o campo de forma errada, né? De data de nascimento e excluí. Vou tirar, ó, vou clicar nesse xizinho. Voltou aqui, ó. Esse campo, na verdade, ó, eu tirei aquela etapa aplicada que eu excluí, o campo voltou. Só que esse campo ele tem um outro nome, número de filhos. Pronto. Agora, ó, renomeado. Alterei minha estrutura, fechar e aplicar. Então, não precisaria importar tudo de novo, tá, pessoal? O Power BI, no seu desenvolvimento, você tem muito isso. Você vai, volta, mexe na estrutura, faz um cálculo, enfim, tá? Vamos lá. Agora sim, fazendo o cálculo, né? Olha lá, ó. Vamos lá. E o número de filhos. Vamos ver se vai aparecer aqui já. Apareceu, né? Vou colocar aqui filhos. Às vezes com acento ele não puxa muito bem, tá? É maior ou igual a 1 se ele verificar esses dois testes, ó, e ambos forem verdade, o que que ele vai fazer? Opa, é vírgula, né? Vírgula.
Ele vai pegar o faturamento, ó, faturamento, linha a linha, e vai analisar linha a linha para aplicar o desconto de 0,8. Né? Desconto de 20% é 0 vezes 0,8, certo? Isso mesmo? É. É isso mesmo. É a diferença para chegar ao 100. Beleza, isso mesmo. Vírgula. Se não, o que ele vai fazer? Mantém o faturamento, porque a pessoa não vai receber desconto. Olha lá. Olha a minha estrutura aqui mais uma vez. Vou falar com calma para que vocês não se desesperem. Isso aqui é muito simples. Usei a função if. Função if analisa uma lógica. Depois que ela analisa uma lógica, ela faz alguma coisa mediante a resposta daquela lógica. A lógica, ou ela vai ser verdade, ou ela vai ser mentira. Se você analisou isso aqui, como eu coloquei a função e, que eu falei assim, analisa os dois, e ambos precisam ser verdade. Então, ele vai me dar o quê? Ele vai pegar o faturamento linha a linha, multiplicar por 0,8. Se ele analisar isso aqui, e ele falar que um ou nenhum é verdade, faturamento. Certo? Abri parênteses para o if, fechei parênteses para o if. Enter. Tá lá. Vamos ver se está certo? 7.500 faturamento. Número de filhos igual a 0. Avalie o desconto. 7.500. Não mudou. Agora vamos pegar um. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Primeira linha. 11.500. Tem um filho, mas é do gênero masculino. Não recebe desconto. Segunda linha. Gênero feminino. Faturamento 7.800. Tem um filho, caiu o valor para 6.240. Perceberam o que a função faz? Então, se eu quisesse aqui agora, eu como um gestor, criar um visual que mostre o quanto eu já dei de desconto, o que eu precisaria fazer? Faturamento menos desconto, né? Esse avalia desconto é o resultado com desconto. Então, seria o valor menos o resultado com desconto, que ia dar todos os valores de desconto que eu tenho. Eu poderia somar e saber quanto que eu estou dando de desconto pela promoção que eu apliquei na minha loja, por exemplo. Certo? Então, nós precisamos, né, aprender a fazer essas manipulações na base para a gente gerar mais criticidade dentro da nossa tabela. Certo? Próximo. Beleza. Avaliar... perdão. Esqueci de mostrar a estrutura com end. End já é a função, né, pessoal? Aqui é um recurso. Ó. O que eu vou fazer? Apaguei. If. Vocês podem fazer dessa forma. Ó. If, e, end. Olha lá. Lógica 1, lógica 2. Você pode usar duas lógicas dentro da função e. Tá? Olha lá. If, end. Primeira lógica, vírgula. Segunda lógica. Apliquei a função end. Fechei parênteses. Terminei a minha lógica. Resultado verdadeiro, resultado falso. Mesma coisa, lá, não muda nada. Só que agora você está usando uma função AND, ó, e, que permite você testar duas coisas ao mesmo tempo e os argumentos são separados pela vírgula. Olha lá, ele permite que você entre com duas lógicas. Você vai separar elas pela vírgula. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos avançando. Vou tirar esse filtro aqui que eu coloquei, limpar filtro. Tá lá. Então, a minha tabela está cheia de análise agora. Próximo. Avaliar se a venda foi feita no dia útil ou final de semana. Então, beleza. Como que eu posso fazer isso aqui? Aqui eu já tenho os dias da semana que caem, ó. Terceiro dia, segundo dia, terceiro dia, tá? E eu acredito que
para ele ser um dia de final de semana, vou até tirar essa dúvida aqui só para garantir. Eu acho que ele está de 1 a 7, né? Isso, de 1 a 7. Olha lá. Segunda-feira é o 1. Então ele começa a contar, né? Dependendo, diretriz básica aí. 1, segunda. 2, terça. 3, quarta. 4, quinta. 5, sexta. 6 e 7 é sábado e domingo, então é fim de semana. O que eu quero avaliar quando eu olhar para o meu relatório? Eu quero verificar se eu fiz a venda nos dias de semana ou final de semana. Aí eu poderia pegar a média do final de semana e a média dos dias da semana e avaliar qual é o momento da semana em que a minha média, que o meu faturamento foi maior. Já é uma análise de dados. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer? Vamos com calma. Então vamos lá. Eu quero avaliar se nesse campo a venda foi feita nos dias da semana ou finais de semana. Aí eu fui lá, só para garantir, pesquisei. De 1 a 6, de 1 a 5, eu estou indo de segunda a sexta. 6 e 7, final de semana. Nova coluna. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui que ela se chama avalia dia. Avalia dia da venda. Dei o nome, sinal de igual, eu entro na função. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? If. Vamos lá, vamos pensar juntos. Eu vou colocar o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Ele tem que ser menor que 6. Ou poderia colocar assim, para a gente testar o OR, tá? Que é ou. Vou colocar aqui, OR. Ou. Olha lá, lógica 1. Se o dia da semana ele for igual a 6, ou dia da semana foi igual a 7, fechei o OR, eu terminei meu teste. Se ele verificar é 6 ou 7, a venda foi feita no fim de semana. Vírgula, se não, dia da semana. Concordam comigo? Alguma manifestação no chat? Não. Então vocês concordam comigo. Só espero que vocês estejam acompanhando aí, pessoal. Abri o if, fechei o if lá. E uma vez que eu fechei o meu bloco de função, Enter. Vamos ver se está certo? Se eu filtrar aqui fim de semana, olha lá, 6 e 7. 6 e 7. Se eu filtrar aqui dia da semana, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz testando o OR. Poderia ser assim também, tá, pessoal? Ao invés de usar a função OR, aí, como que vocês poderiam escrever? Maneira simplificada, sem usar a função. Tira a vírgula, coloca aí o barra barra, que significa OR também. Vamos lá, não mudou nada, tá? Vamos testar aquilo que eu falei para vocês? Vou tirar uma média do faturamento. Agora eu vou fazer uma medida, porque eu quero pegar o campo faturamento e fazer uma média, diferente de uma nova coluna na minha estrutura de dados. Isso aí tem que estar no nosso sangue. Eu vou colocar aqui média do faturamento. E todas as funções que nós estamos utilizando, elas estão explicadas no arquivo PDF que eu mandei para vocês. Média do faturamento. Média em inglês é average. Essa média aritmética aí. Average. Eu quero pegar o campo do faturamento e aplicar uma média. Olha lá. Beleza. Não vai aparecer nada aqui, porque eu criei uma
medida. Não criei uma coluna. Olha lá, o símbolozinho de coluna calculada, símbolozinho de medida, resultado. Aonde que eu vou ver esse resultado? Na minha área de trabalho. Olha lá. Essa é a minha média de faturamento. Aí eu pergunto para vocês, em qual momento a média do faturamento é mais alta? Dia da semana que eu tenho 5 dias, ou nos finais de semana, onde a tendência das pessoas circulando na rua é maior? Essa dúvida nós vamos tirar com os dados. Então, vou pegar aqui, ó, avalia, dia da semana. Transformei no filtrozinho, bonitinho. Agora a gente vai tirar a nossa dúvida. Fim de semana, média, 6,72. Dia de semana, 6,54. Por mais que eu tenha 5 dias, ou seja, 3 dias a mais de venda, com relação ao final de semana, pelo fato, né, chutando aqui, né, pessoal, de nós termos um número maior de pessoas circulando nas ruas nos finais de semana, a minha média é maior. Beleza? Poderia até colocar aqui um gráfico aqui, ó. Transformar isso aqui num gráfico. Botar aqui o valor do média do faturamento, ó. Olha lá, e comparar os dois. Então, ó, quando a gente tem uma análise de dados, a gente ganha mais possibilidades. Tudo isso agora nós estamos fazendo com o DAX, expressões que são utilizadas para avaliar dados, para analisar dados. Vamos lá, média do faturamento. Melhoraria o título, dava uma editada nesse gráfico aqui, como vocês já sabem, mas está aqui, ó. Eu provei pelo dado que a média do final de semana é maior. Show? Muito útil as funções condicionais, porque elas permitem você gerar criticidade dentro das suas tabelas. Outros tipos de análise, ou outros tipos de verificação, certo? Beleza? E existem várias combinações, tá, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Nosso script aí. Não, acabei. Certo? Então, essa parte de funções condicionais, ó, é treinar agora, tá, pessoal? Pegar a base, abrir e treinar. Show? Vamos para a próxima. Tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. If. Tá? Teste, verdade, mentira. Tá bom? Ok? Alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Excelente. Show de bola. A gente vai, né, vai experimentando a função e, como eu disse, sempre comento com os alunos, a gente pega o que a gente aprendeu e faz a aplicação prática. Vocês viram que eu fiz uma coisa simples. Só gerei um campo que fala dia de semana e final de semana. Mas dentro da minha possibilidade de análise, eu já dei uma informação muito preciosa para o meu gestor. Exemplo, né? Vamos abrir o leque aqui, já que eu comentei. Se eu sei que eu vou vender mais final de semana, o que eu vou fazer dentro da minha equipe? Pegar os melhores vendedores e colocar final de semana, primeiro ponto. Depois, trabalhar de uma forma mais intensa no estoque para o final de semana. Mesmo ponto. Depois, jogar as promoções para o final de semana. Não preciso ficar. Ou se eu quiser fazer o contrário. Se eu quiser atrair para o dia de semana, eu jogo as promoções para o dia de semana. Vou fazendo esse balanceamento só com esse campo calculado que nós fizemos aqui, ó. E tiramos uma média do faturamento, baseado em dados. Show de bola? Estou indo bem devagar, tá, pessoal? Para vocês entenderem a estrutura do DAX. Como eu disse para vocês, saindo de funções e relacionamento, o nosso curso vai ser só desenvolvimento de indicadores, de dashboards, tá bom? Indicadores não, né? Dashboards. Estudar case, estudar regras de negócio, aí o caldo vai ficar mais grosso, tá bom? Então, já fiz aqui, ó. Beleza. Vamos continuar nosso script aí. Próxima etapa. Cadê meu script? Opa, aqui. Script. Beleza. Item 4. Proc V dentro do Power BI. Parece até mentira, né? Mas vamos lá. Então, ó, já terminei esse arquivo aqui. Ao invés de eu ficar abrindo e fechando, tá, pessoal? Arquivo toda hora, PBIX, eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente vou excluir a base de dados, ó. Posso vir aqui, ó, qualquer momento,
pegar essa base que eu tenho aqui e, ó, excluir do modelo. Zerei meu PBIX, tá? Ao invés de eu ficar abrindo toda hora para o Power BI, para a gente ganhar tempo aí, excluir tudo, tá zerado. Só o nome que vai ficar o mesmo, tá? Vamos lá. Nenhuma pergunta. Todo mundo tranquilo aí, vamos que vamos. Item 4. Volto na minha pastinha, ó. Item 4. Tá nomeada a pasta, tá, pessoal? PROC-V dentro do Power BI. Primeira coisa que eu vou fazer é importar a base. Pasta 4, base. Eu vou precisar das duas? Vou. Então, eu vou importar a base de vendas. Tabela 1, como já expliquei, é uma tabela formatada. Tabela 1 está aqui, eu vou dar um novo nome para ela. Base vendas. Só para distinguir. Beleza. Essa base de vendas aqui está com erro de data, pessoal. Vou ter que dar um ajuste aqui rapidamente para mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Eu sei que eu estava vendo isso hoje e ela está com data invertida. Mas rapidamente eu vou corrigir aí. Ó. Acho que ele está lá. 1/12, olha lá, certinho. 1/13. Aí, ele começa 1/13. Está com a data invertida aqui. Eu vou só eliminar isso aqui para a gente não perder tempo. Eu poderia ajustar, mas eu só vou eliminar que eu não vou precisar de muita coisa para mostrar para vocês não. Tá? Aí eu vou salvar ela dessa forma aqui. Salvei, fechei e vou atualizar lá. Aqui, ó. Aqui o erro já estava sendo apontado aqui, ó. Exibição, qualidade da coluna. Estava com 60% de erro. Agora eu vou atualizar. Que ele estava com o dia e ano, o mês e dia invertido. Tá? Eu vou atualizar minha base. Página inicial, atualizar, visualização. Atualizar. Será que eu não salvei e fechei? Deixa eu ver aqui. Excluir e trazer de novo. Ou continuo com o erro lá. Nova fonte, passo de trabalho Excel, não tem problema não. Base de vendas, abrir. Tabela 1, né? A mesma importação que fizemos. Vamos ver como é que vai vir agora. Beleza. Deixa eu ver se ele está com alguma data estranha aqui. Ok, não tem problema não. Eu vou chamar de base de vendas. E vou trazer a minha segunda base, que agora eu vou usar duas. Nova fonte, passo de trabalho Excel, vou trabalhar com o cadastro do produto. Tabela 3 aqui, ó. Selecionei, ok. Cadastro do produto. Cadastro. Chamar de cadastro. Olha que interessante, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão vendo na tela certa aí. Beleza. Aqui eu tenho uma base de vendas, aonde linha a linha eu efetuo venda, tamanho do pedido, loja, ou seja, para onde eu vendi, data da venda e o código do cliente, certo? Aqui no cadastro, ele categoriza, já estou adiantando um pouquinho das outras aulas, o meu tipo de produto. Se o meu SKU, que é o código do produto, ele é o 1021, quando eu olho para o cadastro, se eu for olhar para o 1021, eu sei que é um Galaxy S8 da Samsung, é um tipo celular e o preço unitário é R$ 3.000. Então, quando eu olho aqui nas vendas efetuadas, eu não tenho preço unitário, eu não sei qual é o meu produto, eu não sei qual é o custo do meu produto, eu só sei que eu vendi aquele produto, foram 5 para Salvador na data de 1/1/2016. Então, se eu fosse fazer uma análise de dados aqui, observe que uma tabela que categoriza dado, ela nunca repete as informações. Eu tenho do 1 ao 24. Eu só estou adiantando algumas coisas para vocês. E geralmente, até no Excel, às vezes a gente tem isso. E por isso que a gente usa o PROC-V. Porque vamos supor aqui para vocês, eu quero calcular o faturamento da venda. O que, que eu preciso fazer? Eu tenho que trazer para essa tabela, para cada linha de produto,
O quê? O seu preço unitário, que está em uma outra tabela. Aí a gente tem que parar para pensar como analistas de que forma eu posso buscar esse valor corretamente para cada produto. Pelo código. 1021. Se eu procurar aqui o 1021, R$ 3.000. Então, por isso que a gente titulou esse item de PROC-V dentro do Power BI. Mas você também pode trazer informação de uma tabela para outra dentro do Power BI, sem que necessariamente as informações estejam na mesma tabela. Tudo bem? Então vamos lá, vamos buscar isso. Ó, não preciso fazer mais nada no Power Query. O que eu vou fazer? Fechar e aplicar. Acabou de transformar o dado, fechar e aplicar. Ele ainda me apontou um erro. Tem uma data que está errada ali. Vou arrumar rapidinho, para a gente não perder tempo, que eu já devia ter salvo com a minha alteração. Mas não fiz isso. Deixa eu ver onde que está essa data errada aqui. Esse valorzinho aqui, ó. Tá 1/13, não existe essa data, né? Dados, atualizar dados, salvar. Aqui também eu vou tentar atualizar para ganhar tempo. Vamos ver se ele ficou lá. Base de dados, olha lá, 0 erro. Beleza. Fechar e aplicar. Atualizar aqui. Atualizou certinho. Base. Então agora, pessoal, nós começamos a desdobrar em nosso curso, certo? Eu tenho uma tabela, olha lá, minimizei aqui, ó. Eu tenho uma tabela que ela fala dia a dia o que eu vendi. Só que ela ainda não tem todas as informações da referente venda. Só que quando eu olho para o meu produto no cadastro, eu tenho o preço, eu tenho a marca, eu tenho o tipo. E eu posso trazer essas informações de forma comitante. Vou clicar na base de vendas, que é para onde eu quero colocar a informação. Observe que aqui, até então, nós não tínhamos acionado esse item, essa visualização dentro do Power BI, que é a exibição de modelo, que é, na verdade, relacionamento de dados. Quando eu clico aqui, ó, observe que automaticamente, devido à configuração, ele diz, essa setinha aqui indica que ele entendeu que as duas informações são iguais e que essa tabela ela pode passar informação para essa tabela. Mas, a princípio, eu vou excluir, para que vocês vejam as oportunidades. Cliquei com o botão direito, excluí o relacionamento. Agora, essas tabelas são independentes dentro do Power BI, não estão relacionadas. Só para que vocês entendam a função. Existe uma função que varre, procura e traz dentro do Power BI, podemos dizer, que é a função lookup value. Então, o que eu vou fazer? Através de uma função similar à analogia, à semântica do PROC-V, beleza? Eu vou trazer o valor do faturamento. Porque eu não quero calcular o faturamento, tudo é conforme a necessidade. Trazer o preço unitário da consulta produtos para vendas 2016, utilizando funções e relacionamento. Então, utilizando as funções é uma situação. Utilizando relacionamento é uma outra situação. Tá? Vamos lá. Vamos daqui. Vou criar uma nova coluna que ele vai verificar linha a linha e vai trazer. Como eu falei para vocês, primeira coisa é o nome. Essa coluna vai se chamar preço unitário. Certo? Como que vai ser o preço unitário? Qual que é a função que eu falei? Ó? Lookup value. O que ela faz? Não se preocupe com essa cena toda aí, não. Basicamente, você só precisa indicar para o Power BI qual é o campo que você vai trazer, de onde você vai trazer. Então, eu quero trazer o preço unitário. Preço unitário que está lá na tabela cadastro. Tabela cadastro, campo, preço unitário. Qual é a igualdade que vai permitir que você faça isso? Olha lá. Através de qual coluna? SKU. Quando eu pegar o ler SKU no cadastro,
e ler os SKU, olha lá, na base de vendas. É como se fosse o PROC-V, não é, pessoal? O que eu estou fazendo? Eu quero aquele campo que está na outra tabela. Qual que é a relação que elas têm que me permite? Pô, já estão perguntando do PROC-X. Calma, calma. Entenda essa também. Calma, vamos devagar. Qual é a relação que essas tabelas têm que me permitem trazer o preço unitário do produto de forma correta? O SKU ele tem a sua representatividade na tabela cadastro. A tabela cadastro ela só tem um produto com um código, são diferentes. Então, quando eu pego lá ó, o 1019, vou dar Enter. Tem que funcionar, né, Adolfo? Isso. Ele está falando que o HL 1019 possui preço unitário igual a 6.500. Poderia até ajustar aqui, ó, moeda, português Brasil. Formatei o campo, certo? Vamos ver se está certo. Então, ele está falando aqui 1019, 6.500. Vou lá na tabela cadastro, ó, cliquei em cima dela. Mostrou para mim. 1019, iPhone XS da Apple, celular 6.500. Acertou. Vou voltar aqui, ó, base de vendas. Produto 1001, 2.600. Fui lá na tabela cadastro. 1001, Smart TV 50 polegadas, 4K, LG televisão 2.600. Então, o que ele está fazendo? Ele está comparando os SKU, trazendo o preço unitário. Mas, Adolfo, por que você jogou o preço unitário na tabela base de vendas? Porque agora, ó, nova coluna. Vou gerar o faturamento. Faturamento é igual ao quê? Tamanho do pedido, ou seja, quanto daquele produto eu vendi, tamanho do pedido, vezes o preço unitário, que está vindo lá da outra tabela. Eu sei que está certo porque está relacionado com esse SKU. Enter. Está lá. Prontinho. Uma vez que eu tenho linha a linha o faturamento de cada venda, eu poderia vir aqui na minha base de dados, ou aqui, botar a medida aqui, né? Nova medida. E eu quero o faturamento total. Olha lá, faturamento total. É igual o quê? A soma do campo de faturamento que você tem lá. Ó. Olha lá, que você gerou. Olha lá. Mais uma vez a diferença de um cálculo de coluna, um cálculo resultado. Ó. Faturamento total, 2,54 milhões. Então, eu trouxe as informações de preço unitário para informar para cada venda quanto que era o preço unitário, porque depois eu gerei um campo que eu descobri linha a linha o faturamento de cada venda, e quando eu pego e agrego esses valores em uma soma, eu tenho o meu faturamento total. Show de bola, pessoal? Então, eu só alarguei as etapas aí. Tranquilo? Simples, né, pessoal? É mais questão de treinar agora. E se eu mantesse, e se eu tivesse mantido, melhor, né? E se eu tivesse mantido aquele relacionamento que eu excluí? Observe que eu coloquei aqui no script duas funções, o cap value e o related, tá? A função related funcionaria para trazer valor sem um relacionamento? Vamos testar? Vou simular a mesma situação, ó. Base vendas, nova coluna. Vou chamar de preço unitário 2. Só que é um teste. Ele falou para mim que eu consigo trazer informações de uma tabela para outra através de funções que são similares à analogia do PROC-V. Então, eu testei a primeira função, funcionou e eu não tinha relacionamento entre as tabelas. Agora, eu vou testar uma outra função que se chama related. Tá? Ó.
Leite. Deu um tab aí. Retorna um valor relacionado de outra tabela. Observe que vamos supor que eu queira trazer o faturamento aqui, ó. Ela não permite. Por que ela não está permitindo aqui? Porque eu excluí aquele relacionamento. E olha o argumento da função. Ela só precisa de você, ela só precisa que você indique o campo que você quer trazer. Mas as tabelas precisam estar relacionadas. E isso tem que ser indicado pelo Power BI. Senão, não vem. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Exibição de modelo. Vai dar erro, que eu não terminei a função. E olha o que eu vou fazer. Eu vou falar que eu posso pegar informações dessa tabela e aplicar como filtro nessa tabela. De que forma? SKU, cliquei em cima com o botão esquerdo do mouse, coloquei aqui em cima, ó, SKU. Um individual para muitos que podem aparecer no registro das vendas. Ok, salvar. Depois eu vou explicar melhor no curso, lógico, no desenvolvimento do curso, tá, pessoal? Fazendo rápido aqui que o nosso foco é o DAX. Então, agora, olha só. As tabelas não estavam relacionadas, então a função não identificou. Uma vez que eu tenho relacionamento, olha só, ele me permite que eu selecione qualquer campo da tabela cadastro. E eu quero o preço unitário. Qual que é a vantagem da função relate? Quando você tem um relacionamento entre tabelas, o céu é o limite. Eu posso puxar um campo, posso puxar outro campo, posso pegar um campo de alguma outra tabela e montar uma nova estrutura. Lookup value vai depender muito ali do seu modelo de dados, né? Para você vir trazendo, para você entender. Ela precisa de mais argumentos. Agora, se você tem 5 tabelas e elas se relacionam, por exemplo, eu tenho SKU nas 5, eu posso puxar daqui, trazer para cá, posso puxar daqui, trazer para cá e montar uma análise de dados, como eu queira. Entenderam a diferença? Essa função, ela é mais simples, não necessita de tantos argumentos, mas precisa haver um relacionamento ativo. Olha lá, ó. Ativar esse relacionamento. Está ativo entre as tabelas. Já Lookup Value, que nós fizemos aqui, ó, ela simplesmente pega e traz, não precisa de relacionamento ativo dentro da tabela. Mas você precisa que você tenha campos semelhantes, né? A gente, dentro da estrutura de banco de dados, né, pessoal, a gente sabe que existem semânticas apropriadas para isso, né? Quando você fala de chave primária e chave estrangeira. Quem já usou o Axis sabe disso, né? Você tem uma tabela que categoriza dado por uma chave primária. Essa chave primária se relaciona com várias outras chaves, que é a chave estrangeira de outras tabelas, né? Mas não é o nosso foco aqui, o nosso foco é o DAX. Mas só para que vocês entendam o poder do Power BI. E aí vem a grande diferença. O pessoal fala muito, vamos comprar uma plataforma e já tem BI pronto. Mas quando você quiser fazer uma relação com uma informação que está em um outro lugar, em um outro sistema dentro da sua empresa, você não consegue. Você tem que personalizar de novo, até trazer a informação. Já o Power BI, ele lê a estrutura do dado e ele consegue relacionar tabelas de diversos setores dentro da empresa, desde que você consiga acessar aquela fonte. Né? Como eu estou fazendo aqui, eu trouxe de um lugar, eu posso trazer a informação do meu funcionário lá do RH, trazendo a tabela do que eu tenho a pagar e colocar lá através da chapa, da matrícula do funcionário, o valor que ele recebe da tabela do RH. Então, o Power BI, ele ganha nisso, diferente dessas plataformas que tem BI pronto, justamente porque ele consegue relacionar de forma distinta. Aonde você tiver informação, ela tem um modelo semântico de chave primária e chave estrangeira, ele consegue trazer informação. E aí, a partir daqui, o céu é o limite, né, pessoal? Verdade seja dita. Vamos para o próximo. Acabamos o item 4. Acabamos o item 4. Vou excluir. Não vou ficar abrindo arquivo PBIX toda hora.
e vou excluir. Eu sei que são informações novas, mas eu acredito que vocês estejam acompanhando bem aí. Que é muito o conceito nosso mesmo de instinto com relação a dados e análise de dados, né? Não são funções DAX assim que derivam muitas etapas de cálculo, né? Muitos raciocínios aqui. Fizemos o item 4. 5. Fórmulas DAX interativas. Vamos lá. Eu vou fazer só uma, tá, pessoal? O resto é a mesma coisa. Então, vou pegar aqui, vou trazer o dado, sei que é do Excel, então vou puxar a base. Opa, não tem. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou puxar a base de vendas que está aqui, ó. Pronto. Não, aqui também eu sei que eu vou precisar de cadastro produto. Então, vou puxar vendas daqui. É a mesma estrutura, tá, pessoal? Só para que vocês entendam. Puxar a tabela base, transformar dados. Vamos ver o que a gente tem dentro? Atualizar aqui. SKU, tamanho do pedido, loja, data da venda, código do cliente, preço unitário, categoria, marca. Não tem faturamento. Qual que é a proposta do script? Através de um contexto de análise, vamos entender na prática o funcionamento das funções interativas abaixo. Vou fazer só a soma aqui, SumX. Só para que vocês entendam a diferença de uma função iteradora para agregadora, tá, pessoal? Vamos lá, aplicar alterações. Já tem minha base aqui, não vou mexer na estrutura. Ela já está disponível aqui para mim, ferramenta de BI, Self-Service BI. Vou vir aqui, ó, mostrar para vocês a nossa estrutura. Aqui. Qual que é a diferença da função das etapas que nós estamos fazendo até aqui para uma função iteradora? Vamos lá. Eu tenho aqui tamanho do pedido, preço unitário, e aí eu ia gerar uma nova coluna para fazer o faturamento linha a linha, certo? E depois fazer a soma do faturamento. Vou fazer essas etapas. Processo básico, nova coluna, faturamento é igual a pedido, aí o tamanho do pedido, vezes preço unitário, certo? Normal. Enter. Formatei a coluna. Português Brasil. Tem o faturamento linha a linha. Poderia vir aqui, ó, quero o resultado desse faturamento, a soma total. Nova medida. Olha lá, faturamento total, que estou gerando um resultado. Que é o quê? A soma de todos os valores do campo faturamento. É igual se eu estivesse lá no finalzinho da linha do Excel, soma tudo. Qual o campo? Faturamento. Olha lá. Meu resultado está aqui, ó. Pronto. Opa, quero a medida. Aqui, 157 milhões. Só que eu fiz uma etapa, eu gerei um campo dentro da minha tabela, certo? Isso aqui ocupa a memória. Gerei uma coluna. Toda vez que você gerar mais colunas, você vai ocupar mais memórias. Primeiro ponto. Aí, depois que eu fui fazer o faturamento. As funções iteradoras, elas são mais inteligentes, mais avançadas. A partir do momento que você... Por que é função iteradora? Porque ela lê a sua tabela por uma criticidade e faz alguma coisa. Diferente de você pegar um campo e somar. Você não está olhando para nada. Você simplesmente pegou aquele campo, somou. Uma função agregadora. Ela agrega e gera um resultado. Iteradora, ela gera resultado, mas antes ela analisa linha a linha. Ok? Beleza? Então vamos lá. Como que seria eu fazer? Como que eu chegaria ao faturamento dentro da minha tabela fazendo apenas uma função? Nova medida, nova medida. Não vou gerar um campo novo. Vejam. Faturamento. Vou colocar aqui, ó, faturamento 2. É igual o quê? Como se eu estivesse testando uma nova forma de fazer o faturamento. SumX, eu tenho soma. Adiciona todos os números de uma coluna e soma. Agrega, né? E eu também tenho SumX. É igual a soma
Eu detesto fazer comparações com Excel, mas nesse caso tem que fazer. Soma e soma C. Você apenas soma ou você soma com critérios, com expressões que te ajudam, né? Traz uma criticidade da tabela. SumX, tem um tab. Qual que é a primeira coisa que ela me pede? A tabela que eu vou aplicar a função. A tabela se chama base. Tá aqui, ó. Ok? Vírgula. Qual é a expressão? Expressão dentro do DAX é uma análise de dados. É uma linha, é um cálculo que você analisa dados. Qual que é a expressão que eu gerei o faturamento? Como que o faturamento foi gerado? Tamanho do pedido vezes preço unitário. Então, ó, pedido vezes preço unitário. Olha lá. E ao invés de eu gerar uma coluna e depois fazer um cálculo, eu faço tudo isso ao mesmo tempo. Então, a função iteradora, ela tem essa característica. Ela faz um cálculo e ela não depende que você tenha outras etapas. Ela faz uma leitura daquilo que você está colocando como critério. Então, cadê ela aqui? Ó? Faturamento 2. Mesmo valor. Aqui, eu tive que gerar uma coluna e gerar um resultado. Aqui, eu simplesmente coloquei a função para pensar. Pega a minha tabela, pega o campo pedido, pega o campo preço unitário, multiplica linha a linha e gera uma soma, SumX. Beleza, pessoal? Tranquilo. Não vou fazer os outros. Vocês podem testar posteriormente, porque é a mesma análise. Se eu quisesse fazer uma média a partir da multiplicação do tamanho do pedido vezes preço unitário, eu ia conseguir fazer sem problema. Ok? E assim, outras funções que tenham essa capacidade. Então, função iteradora, a grande maioria delas termina por X. Sum, SumX. Average, average X. Tá bom? Elas vão te dar essa condição. Ok, pessoal? Beleza? Matamos esse item. Vou excluir aqui essa base. Se eu tiver que usar de novo, eu importo. Não tem problema, não. Excluir do modelo. Próximo item. Excluir aqui, ó. Opa, apertei errado aqui. Cancelar. Vamos lá. Função calculate. Uma função que vocês vão ver em todos os dashboards e vocês vão entender o porquê. É simples demais, pessoal. Mas, assim, é uma função muito inteligente. Aqui começa o mundo dentro do Power BI, em termos de análise de dados. Qualquer coisa que você queira abrir diferentes criticidades para que você chegue no resultado, função calculate. Todas as vezes que você falar assim, ó, quero fazer uma soma, mais um ano é tal, e isso e aquilo, calculate. Para contexto de filtro, para contexto de data, para funções que fazem análises temporais, para outros tipos de expressões, calculate. É uma função gigantesca. Né? Quando nós estamos dentro do SQL, por exemplo, ou do Oracle, você dá um select from, você pega a sua base e você coloca lá o where, end, que são as condições. A função calculate, ela tem quase o mesmo princípio. Só que a linguagem, né, a escrita é diferente. Mas o propósito é o mesmo. É trazer um resultado mediante as condições. Show? Expliquei a parte conceitual. Como eu disse, nos nossos cursos nós somos muito diretos, objetivos, sempre puxando para aquilo que é o nosso dia a dia. Show? Vamos lá. Função calculate dentro do Power BI. Vou trazer a base. Estou sem base. Vamos ver se a pastinha está com uma... De vocês está completo, tá, pessoal? Base vendas. Tabela 1. Eu vou puxar a planilha toda, vou puxar a tabela formatada. Ok. Beleza. Aqui está mais recheado, né? Vamos lá. Vou fazer alguns, o resto vocês vão treinar em casa, tá? Tem que pôr a mão na massa aí, pessoal. Não quero mexer em nada da minha estrutura. Vou deixar do jeito que está. Fechar e aplicar. Só podia ter transformado o nome, mas eu consigo fazer aqui também. Pegar, cliquei na tabela, 3 pontinhos. Olha lá, ó. Renomear. Base vendas.
Aqui. Mesmo conceito de tabela, tá, pessoal? Por isso que eu não estou gastando muito tempo para explicar. Tem aqui a data da venda, lá. Cada linha gera uma venda, cada venda tem um tamanho do pedido, preço unitário, e assim nós vamos analisando. Tudo bem? Já expliquei uma vez, duas. Um pouquinho mais rápido aqui agora. Vamos lá. O que o script sugere? Primeiro item aí. Quero o faturamento total quando a cidade, né? Ou seja, o faturamento total de vendas da cidade do Rio de Janeiro. Bem, só que como se ele faz o seguinte: quero só da cidade do Rio de Janeiro. Porque eu poderia vir aqui, ó, selecionei, geraria coluna de faturamento ou fazer um SumEx. Vamos fazer um SumEx para a gente ganhar tempo? Ao invés de gerar uma nova coluna, nananana, vamos fazer o SumEx. Então, vou vir aqui, ó, nova medida. E eu vou mostrar dentro dos cursos, tá, pessoal? Quando nós começarmos o desenvolvimento pleno aí de dashboards, outras formas de você escrever o DAX também. Não tenho receio nenhum quanto a isso. Tá? Você precisa entender o que está acontecendo, porque o DAX é virtual. E é diferente do Excel, que você clica na célula, você mexe, você sabe onde está funcionando. O DAX você tem que pensar em cima dele, pensar em cima da sua base de dados. Ok? Vamos lá. Faturamento. Ao invés de gerar uma coluna, eu vou gerar uma medida. Tá? Faturamento total. Olha lá. Como é que é o meu faturamento total? Ele vai ser igual ao quê? SumEx. Por que eu estou usando SumEx? Porque eu não tenho campo de faturamento. Eu não tenho aquela expressão multiplica. Qual que é a minha tabela? Base vendas. O que eu quero aplicar dentro dela como uma expressão? Pedido vezes, como se fosse um somar produto aí no Excel, né? Preço unitário aí. Façam as analogias aí, tá tudo certinho, tá? Vou deixar na mesma linha aqui para vocês aí. Pronto. Já tenho o faturamento aqui. Peguei a base, pedido vezes preço unitário. Enter. Faturamento total. Tá? O faturamento total está aqui. Posso formatá-lo. Olha lá, é uma moeda. Vou lá embaixo, Português Brasil. Tá aqui, ó. Acho que eu passei. Não passei. Português Brasil. Depois ele salva, tá, pessoal? Deixar duas casas decimais. Formatei aqui, ó, certinho. Tá? Isso aqui é meu faturamento total. Se eu quisesse saber o faturamento só da cidade do Rio de Janeiro, quais seriam as possibilidades que eu tenho? Vamos lá. Poderia pegar aqui, transformar isso aqui, esse cartão que está aqui em uma tabela. Cliquei em cima, tabela. E poderia colocar aqui ao lado as cidades, ó. Cliquei na cidade, loja, né? A loja. Trazer para cá, ó. Trouxe. Ó. Aí eu ia analisar a tabela e ia falar que o Rio de Janeiro, poderia classificar aqui, ó, do maior para o menor. É esse cara aqui, ó, 18 milhões de faturamento da cidade do Rio de Janeiro. Resolveria meu problema de análise de dados? Sim. Só que se o seu gestor quisesse um indicador exclusivo só da cidade do Rio de Janeiro, aí você poderia vir aqui, né? Falar assim, eu posso pegar aqui em filtros, que eu já aprendi lá na primeira aula, né? Na época que a gente fazia tudo de forma nativa, pegava a loja, lá, vou aplicar um filtro nesse visual. Filtro nesse visual? Sim. Loja. Aí eu vim aqui, ó, filtragem básica, só Rio de Janeiro. Estava resolvido o meu problema? Sim. Mas imagine que se ele fizesse várias perguntas e vários cálculos individuais. Você ia ter que fazer filtro para tudo. A gente ia ficar doido depois para achar, para ter que fazer uma revisão, ter que fazer um ajuste no projeto. Fica muito difícil ter muitos filtros dentro do mesmo projeto. A sua gestão, a sua manutenção em relação a isso. Já no DAX, vou tirar aqui, ó. Se eu quisesse só o faturamento da cidade do Rio de Janeiro. Faturamento já tem. O que eu vou pegar esse faturamento? Ó, é como se eu fizesse isso aqui, ó, o Calculate, pessoal. Guardem isso, é uma vez só. O Calculate ele vai fazer o seguinte: é como se você estivesse vindo na sua tabela, pegasse a loja do Rio de Janeiro,
Lá, Rio de Janeiro, selecionei. Ok. Ele vai gerar o faturamento com esse filtro automático. Em termos de manutenção, de performance, de tudo, a gente sabe que o DAX ele é mais rápido. Estaria pronto. Tá? Agora, como que eu transmito esse conceito de pegar algo pronto? Eu tenho faturamento total. Quero fatiar. Quero só Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Vou na minha base de vendas, nova medida. Vou vir aqui, ó, faturamento do Rio de Janeiro. É igual aqui. Se eu não tenho faturamento total, tá aqui, vou cortar ele, vou fatiar ele, ó. Vou vir aqui, no lado esquerdo que a gente fala que está acima da função, né? Vou digitar calculate, ó. Calculate. Olha lá. Entrei na função. Avalie uma expressão. Expressão é um cálculo. Qual que é a expressão que eu estou analisando? Faturamento total. Em um contexto modificado por filtros. Nós vimos lá atrás. É como se eu estivesse entrando no campo loja, selecionasse só Rio de Janeiro. Como eu faço isso dentro da função? Vírgula. Quando eu dou vírgula, opa, dei vírgula do lado errado aqui, né? Olha lá, botei o faturamento, que é a expressão, vírgula. Vou falar o seguinte, quando no campo loja, né? Olha lá, base de vendas, que é a tabela, entre conchetes o nome do campo da tabela. Quando for igual, operador lógico a gente já viu, vocês têm o PDF. Quando for igual, é texto, Rio de Janeiro, coloquei entre aspas duplas. Certo? O que que eu vou fazer? Fechei parênteses, não quero colocar. Poderia colocar outros filtros lá, ó. Vírgula, 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 vírgula. Por isso que eu falei que a função calculate é um monstro dentro do Power BI. Você pode botar filtro de tempo, você pode botar filtro de string, de texto, você pode botar parâmetro se é maior que 50%, se é em relação a um outro campo. Aqui é um universo. Mas nesse momento, nosso curso é só o faturamento do Rio de Janeiro. Aspas dupla, fechei parênteses, enter. Então, eu tenho o faturamento total. Faturamento total. E tenho o faturamento do Rio de Janeiro. Tá batendo? Tá batendo. 18,6, 19. Beleza? Vou até mudar aqui, pra vocês não acharem que eu tô roubando. Lá, formato. Opa. Cadê aqui? Na medida. Tá aqui, ó. Falei para vocês que ficava salvo. Duas casas decimais. Vou botar 3. Certo? Entenderam a diferença, pessoal? E o porquê? Por que que você não pode sair botando um monte de filtro aqui no seu relatório? É uma coisa muito particular, porque na hora de você for dar a manutenção disso é muito difícil. Tá? Por isso que vocês têm que fazer dessa forma. Beleza, pessoal? Entendido aí? Tranquilo? Acho que sim, né? Então tá aqui, ó, a diferença de estrutura. Como é que é a estrutura da função calculate? Para a gente fechar. A expressão que eu estou analisando, que eu quero filtrar, logo depois, meu filtro. Beleza? Entendido? Vamos ver se tem outro exemplo mais rápido aqui. Esse aqui não. Faturamento total da marca Apple em março de 2017. Vamos tentar um aqui só. Vamos supor que eu queira aqui, vírgula. Olha lá, dei vírgula, eu posso botar mais critérios, mais filtros. Se a data da venda, depois eu tenho que explicar a função date para vocês fazerem aquele conceito ali. Mas vamos de um modo mais simples. Se eu quisesse o faturamento
da loja do Rio de Janeiro quando na data for maior que 1/1 de 2017. Estou mudando o conceito ali, para a gente destravar. Então, todas as vendas efetuadas a partir de 1/1 de 2017. Maior ou igual, olha lá. Só que no DAX, pessoal, você não pode fazer isso aqui, ó. 01/01/2017. Ele não vai entender como data. Olha lá, ele não vai entender como data. Para você fazer isso, ó, olha para o PDF. O PDF fala. Você vai fazer o quê? No DAX, a gente tem uma funçãozinha chamada... Aqui, será que ela não está aqui, não? Date. Que, na verdade, é a data. É igual Excel. Você bota ano, mês e dia, ele forma uma data. Aqui você tem day, month, year, today, day, or minute, second, now. Não está aqui não, mas a gente faz agora. Eu só teria que melhorar aqui, pessoal, esse argumento. Que ele não vai entender dessa forma. Mas quando você põe a função date, ano, mês e dia, 2017, vírgula, 01, vírgula, 01. Padrão americano, mês, ano depois, né? Tá lá. Aí mudou o faturamento. Agora que eu ensinei isso aqui para vocês, vocês podem fazer o outro item, que na verdade ele quer, aqui, é do script, março de 2017. Ele tem que estar compreendido em março de 2017. Aí fica o desafio para vocês, hein? Beleza? Quero a resposta depois, hein? Cola lá no grupo do WhatsApp lá como que vocês fizeram isso. Lógico que se tiver dúvida eu tiro, né, pessoal? Pode ficar tranquilo que eu não tenho essas coisas não. Tá? É só para que vocês analisem aí. Beleza? Beleza. Próximo item aí. Calcule o percentual de pedidos por marcas. Percentuais dentro do Power BI. Esse item aqui é um item interessante. Vamos lá. Vou usar essa mesma tabela. Vai andar rápido. Já tenho o faturamento calculado dela. Ó, faturamento total, esse aqui, ó. Observe uma coisa, pessoal. Vou transformar isso aqui numa tabela. E vou botar aqui as lojas. Beleza. Tá. Eu sei, quando eu tinha uma medida aqui, certo? Ó, uma medida. Quando eu coloquei um filtro de linha, ó, qual que é o meu filtro de linha aqui, loja? Eu quebrei esse valor total em vários valores automaticamente para que me trouxesse o faturamento das lojas, certo? Por que que o Power BI fez isso? Porque quando eu fiz aqui o faturamento, eu não coloquei nenhum tipo de restrição. Então, automaticamente eu consigo relacionar ele com qualquer campo. Automaticamente. Certo? Automaticamente. Agora, o cálculo que nós vamos fazer aqui é o percentual do total. Quando eu coloco a função no seu total e abro por lojas, automaticamente ele aceita o contexto de linha, que é a loja, filtra aquela função e mostra para mim. Vamos supor que eu queira pegar esse valor e dividir pelo total. Pegar o valor de Campinas, dividir pelo total. Pegar o valor de Curitiba, dividir pelo total. Mas esse total é o total geral. Como que eu faço isso no Power BI? Como que eu vou amarrar isso? Vejam bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma nova medida. Vocês entendem junto comigo que o meu denominador, vamos supor, quero dividir faturamento pelo faturamento total, né? E saber a representatividade de cada um. Vocês entendem comigo que o meu denominador, ele é absoluto. Independente de qual contexto que eu coloque de linha ali, vai ser sempre 157 milhões. Vocês entendem isso? Como que eu faço isso no DAX?
Vou chamar isso aqui de faturamento geral, né? Que eu já tenho um total. Faturamento geral. É igual aqui. Olha lá, ó. Faturamento geral. Eu já tenho um faturamento total ali, ó. Só que eu quero que esse faturamento total ele seja absoluto, que ele não aceite nenhum contexto de filtro. Se eu quiser fatiar ele, vai ser sempre 157. Eu quero amarrar isso dentro do Power BI, para que eu gere o meu denominador total. Como que eu faço isso? Vou botar aqui a função calculate, do faturamento total. Qual que vai ser o meu contexto de filtro? Vírgula. Vamos voltar no nosso PDF. Né? Conceito é importante. Fórmulas DAX. Fórmulas DAX, poxa. Cadê aqui se eu tenho aqui? Ela. Se eu deixei aqui ela para vocês. Ó, fórmulas de filtro. Vimos a função calculate. Ainda não vimos a função filter. Vimos a função relate. O que ela é de filtro? Tem um relacionamento, o relacionamento está fazendo filtro. Está enviando ou está retendo informações de uma tabela. É também de filtro. E nós temos aqui uma função que se chama all. Todos. Ele pega a tabela, fala para você, quando está entre colchetes aqui, pessoal, o argumento é que ele pode ser colocado ou não, diferente de estar só entre parênteses. Ele é necessário, tá? Então, eu posso pegar só uma tabela e falar all, toda a tabela. Estou pegando toda a tabela. Ou todo o campo da tabela tal. Tá? Base clientes aqui, igual está aqui na sua estrutura. Ó. É isso que eu vou fazer. Por quê? Quando eu pegar aqui como argumento de filtro, eu vou falar o seguinte: não aceita nada. Toda vez que você usar para o faturamento, você considera toda a tabela de vendas. Ó. Base vendas. Vou deixar até aqui junto, para que vocês vejam. Qual que é o filtro que eu coloquei dentro da função calculate? Toda a base de vendas. Quando eu faço isso, all é tudo. Independente se eu jogar ele lá junto com loja, vai ficar 157 milhões. Vamos ver? Vou dar Enter. Vou pegar esse faturamento geral, vou colocar aqui. Ó. Olha lá, ó. Vou aqui só ajeitar a medida para ficar igual, para vocês fazerem a leitura. Duas casas decimais. Vou ajeitar aqui, ó. A loja vou botar para frente. Pronto. Tá aqui, pessoal. Faturamento total. Os dois resultados são iguais. Tem que ser igual, né? É uma soma apenas. Quando eu pego esse faturamento e coloco um contexto de linha, ou seja, que começa a filtrar, ele abre o faturamento mediante aos registros que você tem na tabela. Vendi para a loja tal, vendi para a loja tal, vendi para a loja tal. Ele está acumulando por loja. Quando você utiliza faturamento geral, coloca all, considera sempre toda a tabela, esse carinha aqui, essa medida, ela ignora o contexto de linha. Sempre tudo. E é desta forma que você consegue fazer um cálculo percentual dentro do Power BI, ou seja, analisar qual é a representatividade de um valor dentro do seu total. Total não é 157 mil? Eu vou dividir agora esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Só isso. Então, vamos analisar a representatividade? Nova medida. Como que eu vou chamar? Vou chamá-la de percentual do total. O nome da minha medida. Que é igual ao quê? Divisão dentro do Power BI, nós vimos que é feita pela função divide. Tá? Tudo muito simples, tá, pessoal? Numerador, denominador. E aqui você sabe que você elimina o risco de dividir alguma coisa por zero. Olha lá, capacidade de tratar divisões por zero, para não dar erro dentro da função. Tá? Faturamento total.
Quero dividir o faturamento total pelo faturamento geral. Poderia ser outros nomes, né? Faturamento, faturamento total. Não difere. Né? Corrige erro por divisão por zero, tá aí. Ó. Enter. A gente sabe que, se tratando de uma divisão para achar a representatividade, esse valor é um valor percentual. Então, agora, qual que é a minha análise de dados? Eu quero saber quanto que o faturamento de Belo Horizonte representa no total das vendas. Isso é uma informação importantíssima para qualquer gestor. Tá aqui, ó. Trouxe para minha tabelinha. Tudo tem que dar 100%, certo? 6, quase 7% é do faturamento de Belo Horizonte. Classificar aqui pelo maior valor, né? Olha lá. Belo Horizonte. Na verdade, São Paulo, né? 23% São Paulo. Rio de Janeiro, 11%. Salvador, 9%. Por quê? Achei o faturamento total, fizemos a SAMEX, nós já aprendemos, já utilizamos. É como se eu não precisasse gerar mais um campo, ocupar memória dentro do Power BI, né? Da SAMEX aqui, que aceita o contexto de linha, como que eu ia fazer para que linha a linha eu pudesse dividir os valores de faturamento, assim como eu faço lá no Excel. Só que aqui eu não posso selecionar, certo? O que eu fiz? Peguei uma medida, apliquei um contexto de filtro dentro dela. Que contexto de filtro é esse? Considera tudo da minha tabela. Qualquer valor que eu colocar aqui, qualquer tipo de filtro que eu colocar aqui, seja loja, cliente, entre outros, ele vai manter o faturamento total. Ele vai ignorar isso aqui. Quando eu tenho essa hipótese, eu divido. Olha lá, se eu trocar aqui agora, ao invés de ser loja, eu quero categoria. Olha lá, mesma coisa. 100%, 157 milhões. Celular, eu vendi 38%. Ocupa 38% do meu faturamento. Televisão, ocupa 29% do meu faturamento. Poderia já gerar um gráfico com isso aqui, né, pessoal? Lá, ó. Tirar esse faturamento aqui, ó. Vou gerar um gráfico aqui, ó. Olha lá, ó. Só que esse cara aqui viria por lixuguinha. Ó. Gerei um gráfico. Eu estou comparando o faturamento e quanto que ele representa no seu total. Ó. 38%. Teria que colocar o rótulo, né? Melhorar aqui a... Só que esse aqui eu deixei o faturamento geral, tá errado, né? Aqui seria o faturamento total. Agora sim. Faturamento, quanto que representa? 38. 22. Pronto. Já tem uma informação completa para o meu gestor. Beleza, pessoal? Agora nós vamos parar essa transmissão que nós fazemos para o YouTube, né, para as pessoas que nos acompanham pelas nossas redes sociais, e vamos ficar aqui só com os nossos alunos para que nós venhamos a tirar as nossas dúvidas. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima aula.